Olá, irmãs, aqui é a irmã Fátima, estou aqui para falar do armazenamento. Aqui são meus armazenamentos, tá? Aqui, aqui eu tenho armazenado arroz, eu tenho macarrão, eu tenho fubá, eu tenho sal, eu tenho açúcar, eu tenho o feijão, que é pré-cozido, datado de 2005. Aqui tá o macarrão de 2009. Esses são meus armazenamentos. Aqui eu armazeno água, eu tenho gás, né? Que tá faltando, mas eu tenho que repor aqui, que eu peguei ontem. Mas enfim, esses são meus armazenamentos. Eu tô aqui para falar para vocês a respeito da importância do armazenamento. Primeiro, porque ele é um mandamento. E segundo, porque a gente sabe que nesses tempos difíceis é o que a gente tem que ter. Eu me recorro a ele, né? O ano passado todo, desde quando começou a pandemia, eu não passei necessidade de alimento, exatamente porque eu tenho os armazenamentos, né? E a gente sabe que é mandamento. E aqui não se estraga nada, porque isso a gente aprende a fazer, né? Graças a isso, a gente faz parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, esse é o meu armazenamento, né? E eu presto meu testemunho, que eu sei exatamente que se a gente fazer a nossa parte, o Senhor, Ele... Oi, irmãs. Eu gostaria de contribuir com a jornada do armazenamento e mostrando para vocês o meu pequeno armazenamento que eu tenho aqui em casa. Aqui nesse armário eu tenho alguns pacotes de feijão, arroz, as coisas mais grossas. Aqui nessas latas eu tenho farinha e polvilho que eu trago lá da Bahia. Aqui a gente consome muito, às vezes dá para 6 meses. E aqui nesse outro armário eu tenho várias coisas, tenho de tudo um pouquinho, macarrão, e tem algumas coisas que eu aprendi com as técnicas aí que as irmãs têm ensinado na igreja, e tem sido muito bom. Aqui eu tenho esses legumes que foi de 2016, mas está em perfeita condição. Essa daqui é uma carne de 2016 também, tá em perfeita condição. Eu vou ver como está daqui mais uns dias. Aqui são frutas, goiaba, ó, 2020. E meus temperinhos, outras coisas que eu tenho, os grãos. E esse daqui é de 2009, é o mais velho que eu tenho. É de 2009 e 2011, isso aqui é arroz de 2011. E esse daqui é de 2009, com essa técnica diferente, né, que eu amei. E aqui é farinha de trigo também, 2009, nessa técnica diferente. Eu gosto muito de fazer armazenamento, porque tem me ajudado bastante e também ajuda o próximo, né? Assim que alguém precisa, eu pego do que eu tenho e de repente eu reponho de novo. Então tem sido uma bênção muito grande para mim. E eu testifico para vocês que eu aprendi isso desde criança. Que minha mãe fazia muito, ela gostava de guardar tudo em garrafas. E ela não conhecia o evangelho, não conhecia nada disso, mas ela sempre fez. E eu aprendi depois que eu conheci a igreja com os conselhos do presidente Hinckley. E eu achei maravilhoso, eu tenho colocado em prática, né, devagarzinho ainda. Mas eu tenho conseguido. Aos pouquinhos vai indo. E eu testifico para vocês que é uma benção ter armazenamento. De repente a gente precisa de alguma coisa. Um grande abraço para vocês. Saudade de todas. Boa tarde, irmãs. Nós estamos agora aqui para falar para vocês sobre o nosso armazenamento. Como nós não estamos lá em São Carlos, nós estamos aqui em São Paulo, na casa da minha irmã, nós vamos falar aqui da casa dela, mostrando o armazenamento dela. E ela fez armazenamento num lugar especial quando ela fez a casa dela. E eu vou mostrar para vocês, é aqui mesmo na sala. Quer ver um momentinho? Aqui é o assento, é o sofá dela. Mas ela fez algo muito interessante. Então aqui você levanta a tampa do sofá. Então aqui está o armazenamento. E o armazenamento dela, vendo? Todo o sofá dela é feito em alvenaria e é o armazenamento. Então, esse armazenamento em garrafas é feito aqui, ó. Eles vão até lá,
Tá vendo? E ela tem várias coisas, ela tem amendoim, ela tem o óleo que já é acondicionado no próprio, na própria embalagem, ela tem aqui o vinagre, ela tem feijão, ela tem ervilha, ela tem grão de bico, ela tem amendoim, ela tem um monte de coisa. Então, tanto em garrafas grandes quanto pequenas, macarrão, ela tem aqui. E também lá em cima, no terceiro andar da casa dela, ela tem acondicionados assim, nesses garrafões de água de 5 litros. Ela também tem a mesma coisa, macarrão, ela tem feijão, ela tem arroz e tudo que ela pode, farinha de trigo, tudo que ela armazena assim. Tá? Então esse é o armazenamento da minha irmã, que também é igual ao meu, só que em menos quantidade, né? Porque aqui ela tem bastante gente e lá em casa temos pouco. E depois é muito prático, é só fechar e volta a ser novamente o sofá dela. E é assim, esse é o armazenamento nosso. É o que o Senhor nos pede, que nós temos que ter para a nossa família. Então nós precisamos realmente fazer todas as coisas como Ele pede, tá bom? Eu sei que a igreja é verdadeira e o Senhor nunca vai nos pedir coisas que a gente não possa fazer. Se armazenarmos um pouquinho por mês, nós vamos chegar lá, tá bom? Beijos para todos e esse é o nosso armazenamento. Muito obrigada. Tchau, um beijo para vocês. Olá, irmãs da Estaca São Carlos, eu sou a irmã Sandra Maria Santana e nós somos convidadas a falar um pouquinho sobre a nossa horta. Na verdade, a nossa horta ela começou com a minha irmã, com a Vera Santana, que tem um desejo enorme de plantar, e ela sempre começou plantando coisas. Aqui no nosso quintal, a gente tem um quintal pequeno, que é a prova que dá para plantar bastante em qualquer lugar. Então, ela plantou bananeira, cerola, maracujá, lima. A gente já teve tudo isso aqui no nosso quintal e ainda temos essas coisas que agora são árvores. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. E também, depois, quando começou a pandemia, que eu fiquei desempregada, eu comecei a fazer horta por terapia aqui no meu quintal. E foi muito bom para mim. Eu plantei muitas coisas legais. Eu plantei alface, alguns temperos como salsinha e entre outras coisas. E abobrinhas. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas que nós fizemos antes, que já deu aqui no quintal, tá? Agora, irmãs, eu vou falar sobre as plantas que nós ainda temos. Nós ainda temos bananeira, cerola, lima, essas coisas grandes todas ainda temos. E agora nós temos outras coisas, nós temos berinjela, nós temos tomatinho cereja, temos cebolinha, temperinhos em geral. Então eu vou mostrar para as irmãs o que nós temos aqui agora no nosso quintal, tá bom? E é isso, irmãs, finalizando a respeito da nossa horta, eu quero ressaltar que é um trabalho mais da minha irmã, da Vera, do que meu. Ela se dedica muito mais do que eu, ela se dedica muito a essa horta mesmo. Ela não tem canseira, não tem cansaço. E ela me ensinou que em qualquer lugar que você plantar, qualquer vasinho, qualquer caixinha, vai nascer. A gente tem uma natureza maravilhosa, o Senhor concedeu isso para nós. Qualquer espacinho que você tiver, um vasinho, uma caixinha de leite, uma garrafa PET, qualquer coisa que você tiver, você pode plantar que vai nascer. A gente tem ainda ali para nascer, crescendo no momento, pimentão, pimenta, cebolete, tem jiló que está crescendo. Então, é só você ir plantando que ele vai nascendo. Maracujá, a gente tem 2 pés de maracujá que estão crescendo no momento, que foi tudo plantado em caixinha e depois ele vai replantado na terra e ele vai crescendo. Os grandes são replantados, os pequenos não. E com isso também foi criando um novo hobby. Eu fui tendo um novo hobby que foi plantar suculentas, mini rosas. Inclusive tem algumas suculentas que elas são comestíveis, que deixam o prato bem colorido, bem bonito mesmo. Então é um trabalho de amor, um trabalho que vale a pena, irmãs. Qualquer espacinho que você tiver, você consegue fazer uma hortinha na sua casa. Muito sucesso e um grande abraço a todas. Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco sobre o armazenamento e essa experiência que eu tenho tido e vivido desde que eu me casei.
Eu me lembro que assim que eu me casei, eu iniciei o meu armazenamento. Então, todas as vezes que eu fazia arroz, eu tirava uma xícara e ia armazenando. E isso se tornou um hábito ao longo dos anos. E hoje tem um dia da semana que eu faço armazenamento, eu observo o que está armazenado, se precisa fazer rotatividade, se precisa fazer troca. E tem sido uma grande bênção em minha vida. Eu sei que esse é um princípio de sabedoria que o Senhor tem nos ensinado e muitas vezes Ele me ajudou em momentos difíceis. Eu pude encontrar recursos no meu armazenamento e foi uma grande bênção do Senhor. E tem sido uma experiência edificante. Que cada uma de nós possamos armazenar aquilo que for possível e aquilo que vocês irão consumir. O profeta nos orienta para nos preparar para as adversidades que porventura nós podemos enfrentar no decorrer de nossa vida. E uma maneira de nós nos preparar para essa adversidade é fazer nosso armazenamento doméstico. Então, durante esse período de pandemia, eu me organizei e consegui fazer meu armazenamento. Aqui estão algumas coisas que eu fiz, mas já usei bastante coisas do armazenamento que eu tinha preparado. E o armazenamento, ele pôde suprir minha necessidade quando eu precisei, né? Durante esse ano mesmo, meu esposo ficou desempregado e foi um momento onde a gente encontrou um orçamento muito curto. Então eu pude estar utilizando o meu armazenamento para suprir a necessidade da minha família. Então é muito importante a gente nos preparar para as adversidades, porque a gente nunca sabe quando vai ficar doente, quando vai ficar desempregado. E se nós tivermos nosso armazenamento, a gente não vai entrar em pânico e histeria. Tá bom, irmãs? Irmãs, foi me pedido, né, para que eu pudesse mostrar um pouco do meu armazenamento para vocês. Aqui nesse armário eu tenho um pouco de coisas, né, meu arroz. E aí eu fiz alguns armazenamentos no vidro, né, com feijão, molho de tomate, algumas latarias, né. Não sei se vai dar para vocês verem tudo, porém eu tenho um pouco de carne armazenada também. Alguns legumes. E hoje eu cheguei do serviço, né? Tinha deixado um pouco de feijão de molho para poder fazer um pouco. Vou mostrar para vocês, vou colocar na panela agora, né? Fazendo um pouco de feijão preto com calabresa. E dizer para vocês assim que é extremamente viciante. Quando a gente começa, não quer parar mais, né? Eu acredito que todo mundo tem esse tipo de sentimento quando começam ao armazenamento, né? Eu tenho um grupo onde algumas irmãs, a gente compartilha ideias e as coisas que a gente faz sobre armazenamento. Tem bastante pessoas, assim, do país inteiro, né? Do Brasil inteiro. E uma coisa que a gente sempre fala e que é muito legal é porque todas praticamente têm o mesmo sentimento com relação a essa coisa ser viciante, né? Então, por que eu faço armazenamento, né? A primeira coisa é porque eu quero guardar os mandamentos, né? Então, eu me esforço muito para fazer isso. Não é uma coisa assim tão fácil. Para quem faz armazenamento, vocês devem saber, né? O quanto é complicado às vezes, porque nem sempre a gente organiza, né, planeja e acaba saindo do jeito que a gente quer. Porém, às vezes a gente também nunca começou e acha que é muito difícil, porque tem muitas ideias e na hora de colocar em prática não consegue e acaba desanimando um pouco. Confesso que por muito tempo eu me senti assim, mas a partir do momento que eu comecei, eu não parei mais. E assim, interessante é isso, né, a gente precisa começar. Então, um dos motivos do armazenamento que eu faço, né, é por conta disso, por ser um mandamento. Segundo, porque eu amo minha família, não quero que falte nada para eles em momentos difíceis e também quero ter um pouco de alimento para ajudar as pessoas quando precisarem, né? E eu acho que isso é uma grande realização. Só da gente estar guardando os mandamentos de Deus, Ele já nos abençoa, né? E as coisas acabam dando certo e as coisas frutificam.
Eu tenho um testemunho muito forte sobre isso, porque muitas vezes eu precisei do meu armazenamento desde o começo de casada. E isso me salvou de muitas situações difíceis, em ter que ficar pedindo ajuda para as outras pessoas, porque a gente acabou sendo autossuficiente. Eu acho que um dos objetivos do armazenamento é exatamente esse, né? Então, assim, não tenho o que falar. Eu sei que isso é de Deus, eu sei que o profeta é extremamente inspirado em nos ajudar, e somos sábias se nós colocarmos isso em prática, né? Então, eu deixo essa minha experiência para vocês, esse meu testemunho sobre isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, meu nome é Tatiane Covre e nós aqui em casa fazemos armazenamento. Nós temos nosso armazenamento nas garrafas PET de arroz, feijão, farinha, açúcar, macarrão, mas também nós temos outros tipos de armazenamento. Nós armazenamos água nas caixas d'água e também temos as galinhas que servem para o ovo, né? Nós temos o ovo se precisar para se alimentar também delas. E também temos um pomar grande, meu marido comprou outras frutas para que nós possamos ter frutas o ano todo. Então a gente está plantando outras mudas de outros tipos de frutas para poder o ano todo ter um tipo de frutas, algum pé dando. Agora eu vou mostrar para vocês algumas dessas coisas. Bom, aqui dá para vocês verem que aqui a gente tem as caixas d'água, né? São 5 ao todo. Então, elas são interligadas por alguns caninhos. E aqui sai a água, tem a torneira que foi colocada para caso de necessidade da gente não ter água, tanto para os bichos quanto até para a gente. Essas caixas d'água estão aí para a gente poder usar se necessário. Tem as galinhas, que no momento servem para ovo, mas se a gente precisar, a gente come elas também, mas a gente normalmente aqui em casa a gente não se alimenta delas, tá? Elas são só mesmo para os ovos. Mas se precisar, nós temos as galinhas. E temos também o pomar, que tem árvores, desde árvores grandes e comuns, como as mangueiras, né? Como as novas mudinhas que estão sendo plantadas para a gente poder ter, tá? Então todas elas são plantadas para... Aqui já tem uma maiorzinha. E as galinhas estão aqui junto. E árvores maiores, que já são árvores grandes. E as mudinhas de novas frutas que vão dar frutas diferentes que podem estar dando o ano todo. Então aqui em casa a gente tem esse outro tipo de armazenamento, fora os coqueiros que nós temos também para ter água de coco. Então essa é uma partezinha dos meus armazenamentos aqui. E também tenho os mamoeiros que a gente planta, vários e dá para comer o mamão maduro, mas também fazer doce e conservar. Das frutas também eu faço os doces e as conservas e geleias também. E tenho, por exemplo, a geleia de jabuticaba, eu faço e dura um ano e meio mais ou menos. Então essa é uma partezinha da minha casa e do meu armazenamento. Eu nunca tinha pensado em armazenar. Eu não tinha essa visão. Antes, o estoque de alimento em casa era para o mês. Hoje eu sei que é importante, é necessário nós termos um armazenamento. Eu assim, me sinto, como se diz assim, incentivada. É muito gratificante quando eu assisto os vídeos que as irmãs prepararam para nós a respeito do armazenamento, né? E assim, eles nos ensinam e nos motivam bastante. Olá, eu sou a Marili. Venho falar um pouquinho de armazenamento. Esse é o meu armazenamento de açúcar, farinháceos, milhos, arroz, macarrão e alguns enlatados. Eu sinto ao armazenar esses alimentos, eu sinto que eu estou sendo obediente aos mandamentos que foram passados
E eu fico feliz, porque se um dia eu vier precisar, eu tenho e eu posso ajudar quem precisa também. Oi, pessoal. Meu armazenamento é pouco, mas esse daqui eu fiz no balde com todos os pacotes dentro das coisas. Não sei se você dá pra ver direitinho. Esses outros aqui também, eu fiz essa técnica com algodão e álcool, né? Agora aqui, ó. Esse arroz aqui, ele tem 13 anos nessa garrafa. O macarrão tem 10, que tá aqui dentro. Aqui tem, esse daqui foi com garrafa de leite que eu fiz. Olha esse macarrão aqui, ó. Esse aqui foi feito com gelo seco. Ele tem 12 anos. Aí esse aqui é o armazenamento cozido. Eu tenho ele aqui, ó, a data. Esse aqui foi o ano passado. Esse é feijão. O meu feijão eu ponho de tempero diferente, né? Então, não se assuste não. Aqui em cima, que tá meio branquiçado, não tá estragado, é a carne de charque que eu pus, que vocês falam de carne seca. Esse daqui, rapidinho. Esse aqui é a canjica que eu fiz o ano passado. É perfeito. E essa daqui eu fiz diet. Com aquele açúcar, forno e fogão. Certo? Esse aqui é o palmito que eu comprei in natura, que eu fiz também o ano passado. Vai fazer um ano agora em junho. Esse aqui é o frango que eu fiz. Também foi o ano passado que eu fiz, ó. Tá vendo? Já fez um ano já que tá feito. Então, eu não sei muito. Eu não tenho muito ainda, mas eu pretendo ter. Tá vendo? Eu uso bastante, eu gosto de garrafa de leite. E da PET também, mas de leite eu uso mais. Eu fiz, eu vou mostrar aqui, eu fiz eu comprei leite condensado, aquele de saco, né? Leite condensado e eu fiz doce de leite. Também foi o ano passado, fez um ano agora em março. Esse aqui é sardinha, ó. Esse aqui eu fiz a sardinha. Ó. Já vai fazer o que? 2018 que eu fiz. Pronto, é isso aí. Espero que vocês aproveitem. Eu sou meio bagunçada, né? Mas tô chegando lá. Vou botar aqui em cima. Esse aqui eu consegui esses vidros grandes, olha. Que eu comprei as tampas, agora eu preciso comprar panela grande. Com 100 kPa. Aqui em cima eu tô fazendo carne de charque. Ela tá vendo a águazinha lá? Fica escorrendo. Então 9 dias no sal grosso. Com 4, 5 dias, eu tiro ela e viro o lado. A parte que tá embaixo eu ponho pra cima e continuo com sal grosso. Até 9 dias. E fica perfeito. Irmãs, eu faço armazenamento em vidros, em potes, em latas, em garrafas PET, como essas que vocês estão vendo. Como tudo é muito pesado, eu deixo guardado no armário na parte de baixo. Gostaria de deixar aqui um pequeno depoimento sobre a importância de se fazer o armazenamento. Muitas vezes eu fiquei me perguntando, né? Para que isso? Nunca vai precisar fazer isso, não, acha? Mas o Senhor sabe todas as coisas. E o ano passado, um pouco antes da pandemia, a minha aula fez uma atividade muito gostosa, ensinando como fazer o armazenamento. Eu fui, gostei bastante e, para surpresa nossa, né, logo depois veio a pandemia. E eu gostaria de deixar para vocês
o meu sentimento do quão grata eu sou por fazer parte de uma igreja tão perfeita, por termos um profeta vivo que fala a cada um de nós, que nos orienta, que nos conduz pelo melhor caminho. E também o quanto eu sou grata por ter sido obediente a esse mandamento, porque para mim é um mandamento fazer armazenamento. O quão foi importante para mim nesse momento de crise. Eu não passei dificuldade com relação ao alimento e ainda, desculpa, mas eu fico emocionada quando falo sobre isso. Ainda pude ajudar um irmão meu de sangue que estava passando por um momento muito difícil. Eu aprendi com isso que a gente não deve ficar se perguntando o porquê disso, o porquê daquilo. A gente tem que simplesmente obedecer. O Senhor foi nos preparando em tudo, né? Inclusive como se reunir em casa, fazer da nossa casa um templo, né? Fazer da nossa casa um lugar de oração. Eu deixo esse testemunho e minhas palavras sobre o armazenamento, da importância dele. E deixo essas coisas no nome sagrado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.